Vamos verificar como fazer a ligação desse equipamento e algumas curiosidades que eu percebi ao desmontar ele. Inicialmente, tinha uma dúvida aqui sobre esse número 5, que segundo o desenho ele estaria em contato com o comum, esse número 4. O 4 e o 5 estariam em contato direto. Porém, o 5 é para ser uma saída, é uma das cargas, para cima, né, o up. Então, não faz muito sentido isso daqui, esse desenho. Isso me intrigou bastante. Então, ao desmontar e fazer alguns testes, eu percebi que, na verdade, aqui ele trata-se de um relé também, como os demais aqui até o final, aqui até o número 13. Todos eles são relés, inclusive o 5. Aqui em cima temos um relé também, ó. Esse símbolo também era incomum para mim. Está parecido com uma simbologia de capacitor, mas na verdade aqui essa simbologia significa que temos um relé, que seriam esses aqui, ó. Temos 10 relés e aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então realmente falta aqui um relé na simbologia. Então, o 1 e o 2 é a alimentação. Aqui diz que ele funciona tanto em corrente alternada e contínua. Me perguntaram se teria que fazer uma ligação diferente para ligar em 12 ou 24. Não, a ligação é sempre no 1 e o 2, que é onde vai entrar a tensão necessária para funcionar o equipamento. Eu estou usando a fonte de bancada, a minha é de 15 volts, então eu estou injetando a tensão máxima aqui, mas ela com menos volts aqui ela já funciona. Eu percebo que esse LED fica aceso e o outro fica piscando. O 1 e o 2 alimenta, tem um fusível de meio ampere de 500 mili, então a corrente que circula por aqui é bem baixinha, é só para manter o funcionamento da placa. Já o 3 é a entrada que passa por um fusível de 10 amperes, é a entrada que você vai usar para as cargas. No meu exemplo, eu vou usar aqui a tensão positiva para passar, que daí vai ser das baterias, um fio grosso, né, que vai acionar as cargas. E, então ele vai passar por esse fusível de 10 amperes. Esse chaveamento, esse relé, ele acontece quando você aperta o start do controle. Vou mostrar agora aqui. Perceba aqui qual LED vai acender. Ele vai acender um LED e ficar aceso na primeira vez que eu aperto. Então esse é o relé que vai acionar quando eu faço isso. Seria esse aqui. Quando eu aperto mais uma vez o Start, ele acende esse outro relé aqui que está com essa etiqueta em cima. Ó, ele pisca lá. Os demais são cargas. Desde o 5 até o 13 são cargas. Esse chicote tem um fio solto, que seria o 14º, o fio número 14. Então ele sai até lá fora, eu isolei ele então, porque ele não tem função nenhuma, mas ele tá aí no chicote, dá para preservar ele. Quem sabe no futuro aí tenhamos algum fio rompido, dá para usar ele. Saiba que o 14 tu não vai usar. Qual o teste que eu fiz? Até tô com um multiteste aqui. Vamos colocar na escala de continuidade. Caso alguém não acredite no que eu falei a respeito do 4 e o 5, que aqui no desenho ele parece que ele está em continuidade e na prática não está. Então vamos fazer um pequeno teste. Então aqui eu peguei o 4 e o 5 e coloquei no multiteste, ele está na escala de continuidade. Eu vou dar um jeito de encostar aqui as ponteiras para o bip ocorre. Então ele está passando continuidade no multiteste. E aqui ele está ligado no 4 e 5. Então perceba que se aquele esquemário, esse esquema tivesse correto, entre o 4 e o 5 deveria estar bipando. Isso não ocorre. E se a gente pensar que esse daqui é uma saída, o 5, né, o up, então quando a gente pressiona o up, deixa eu pressionar aqui,
Ó, ele emite o bip. Então, ele é um relé que está chaveando o 5 com o 4. Ou com o 3 também, né? Aí sim, nós temos o 3 e o 4, eles passam continuidade quando o start está acionado, né? Quando o start está acionado, ele habilita esse contato entre o 3 e o 4. Então, vejamos que esse 4 aqui não vai ser usado para nada a princípio, porque ele não é uma saída funcional, ele seria mais para ligar uma lâmpada, por exemplo, indicando que o sistema tá ativo, né? Para quem não sabe, então ele tem o start e o stop, ó. Veja que quando ele está em stop, qualquer tecla que eu aperte, ele acende a luz vermelha, qualquer tecla, e não dá estalo no relé, então ele não arma nenhum relé. Então quando ele está em start, e as luzes, o LED aqui ele pisca em verde, e se for um botão que tenha função, ele acende em verde e arma o relé lá. Por que eu falo botão com função? Porque o 3 e o 4, ele não tem um relé correspondente ali dentro. Então, ó, mesmo estando no start, ele não aciona nenhum relé porque não tem um relé correspondente para eles. Então, essas duas saídas também não vão ser usadas. Esses dois botões aqui, né? Então, a gente já tem botão suficiente para os relés que tem e para fiação. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saídas ativas, né? E daí tem mais isso daqui, o start, que é um relé para habilitar e desabilitar o geral, né? O funcionamento, para bloquear o funcionamento. E aqui temos uma proteção também, que ele é desligado, ele não dá o start, né? Não habilita o start, é uma proteção, é um ímã que faz o chaveamento, é uma proteção quando não estiver em uso, para não ser ligado acidentalmente. Para a ligação, né, que é o que importa para a maioria, a ligação. No meu caso, meu exemplo, a gente vai ligar cargas em 12 volts. São válvulas hidráulicas, né? Então elas vão ser ligadas em todas as saídas aqui do 13 até o 5, vão ser ligadas em válvulas hidráulicas. Então toda a válvula vai ter um fio que vem aqui. Todos os fios do outro lado da válvula vão ser interligados e esses fios interligados eu vou ligar eles no negativo, no chassi. E o positivo vai entrar no 3. O positivo vai entrar no 3. Quando tiver habilitado, ele passa pelo relé e vem nos relés ali aguardando ser acionado. Então, quando ele for acionado, ele vai ativar a carga correspondente. O R1 e o R2, ele ativa o 1 e o 2 aqui, né? Respectivamente, ativam o R1 e o R2. As demais cargas estão bem identificadas aqui, sem problema algum. E o 4, a gente vai definir depois se vai ligar uma outra lâmpada, mas perceba que o 4, quando estiver ativo ali, que é quando ele vai ligar, ele vai estar mandando o positivo. Então, o negativo dessa lâmpada que vai estar direto junto com essas cargas aqui, que é naqueles comuns dessas cargas que eu falei. Então, essa carga aqui vai ser acionada, essa lâmpada vai ser acionada pelo positivo geral e as demais cada vez que foi pressionado no controle. Podemos acionar aqui para observar onde cada saída aciona, cada LED. Então vamos ativar. Ativando, ele já aciona esse primeiro relé de cima e
Na segunda vez que aperta, ele aciona esse relé aqui, ó, esse LED aceso. Vou acionar o norte, sul, oeste, leste, para baixo, para cima. Aqui para cima tá o multiteste, então ele tá bipando. Então o 4 e o 13 eles não têm relé. O 2 aciona esse relé aqui. E o 1, o do outro lado. R1, R2, os demais estão identificados na etiqueta aqui, né? Bem tranquilinho. Se eu tivesse essas informações, não precisaria ter aberto. Espero que eu poupe tempo de alguém. Era isso, até mais.